Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast All Incast. Neste podcast, mente e corpo jogam no mesmo time. Hoje eu tô com uma convidada muito mais do que especial. Ela é minha amiga desde a infância, desde quando a gente começou no triatlon, há 23 anos atrás. Então isso um pouco revela da nossa idade. Mariana Borges, triatleta profissional. Como é que tu tá, Mari? Tudo Aê. certo? Um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite e com certeza a gente vai ter muita história aí para trocar. Oh, com certeza, e bastante história para contar daqui para frente. A Mari é triatleta profissional, 2 vezes vice-campeã do Ironman Brasil. Isso, aham. Já foi para o Mundial em Kona, no Iron. A gente tem bastante coisa aí para falar pela frente. Mari, primeira pergunta que eu te faço e que eu faço para todo mundo. Quem é a Mariana Borges? E a Mariana Borges é uma sagitariana, o que já diz muito. Então eu sou aquela pessoa inquieta que eu tento sempre dar o meu melhor em todas as áreas da minha vida, me cobro bastante, então quero ser uma boa filha, uma boa namorada, treinadora e principalmente triatleta, né? Então eu faço de tudo um pouco aí. Boa, a Mari realmente ela é uma baita de uma treinadora, tem uma assessoria esportiva aqui em Florianópolis, a Time, e a gente sempre está se trombando lá nos treinos. Conheço muitos atletas da Mari que também são pessoas excelentes e muito bons triatletas. E Mari, me diz, a tua vida de triatlon desde 2002 até hoje, como que foi? Me conta um pouco da tua história no triatlon Uhum. e até chegar na Mari hoje, proprietária de uma assessoria que está Uhum. à frente e, além de tudo, a triatleta profissional, que eu acho que isso é que É, demanda bastante aí, entre ser triatleta profissional, que é uma profissão, e ser uma profissional de educação física, dona de uma assessoria esportiva. esse é o meu grande desafio diário, né, de equilibrar aí a minha vida e dividir o meu dia, né, sendo triatleta, que não é só treinar, tem que descansar, tem que fazer outras coisas e também ser a melhor treinadora aí que eu posso, dando atenção para os meus alunos e buscando compartilhar muito do que eu vivi com eles, né. Então eu sempre fui super ativa desde pequena. 2001 eu assisti o Iron aqui de Floripa, e aí desde então eu já fui staff, árbitra, treinadora e atleta em 2007. Então, assim, eu sempre fui uma apaixonada ali pelo triatlon desde que eu vi. Eu já conheci nas Olimpíadas e tudo mais, de Sydney, né? Mas quando eu vi aqui em Floripa, eu falei, eu quero fazer isso. Não quero fazer Ironman, mas quero fazer triatlon. Aí no ano seguinte, em 2002, eu comecei na escolinha ali da Vanusa, na Racer. Uhum. Eu tinha 15 anos quando eu comecei. Então, foi quando a gente se conheceu, né, É, William? exatamente. Quando a gente se conheceu, a gente foi É, junto pro Brasileiro em São Carlos, São Paulo, gente, o William 2023, foi bem quando começou a 22, escolinha ali de São José, e aí a gente foi 2022. tudo de ônibus para São Carlos. Era triatlon escrito errado no uniforme. Gente, aquilo ali foi uma comédia. Eu fui péssima, óbvio, né? Mas eu gostei bastante da experiência. Falei, não, vamos ver se eu melhoro aí. Então, 2002 comecei fazendo provas mais curtas. 2007 eu fiz o meu primeiro Iron. Numa loucura, né? Eu acho que o William, não sei se lembra da Fetris, que Aham. ganhando uma inscrição um mês antes da prova, nunca tinha nem feito maratona, nem meio Iron, me joguei lá, fiz a prova, gostei, e aí desde então eu já fiz 17, né? Larguei 18 Irons, já completei 17. Então, e sempre tentando conciliar, né? Em 2009, quando eu me formei ali na UDESC em Educação Física, eu já abri assessoria. Então, desde então, eu concilio essa minha vida de atleta e treinadora, né? Pô, 17 Irons, Mari, 17 Irons full. E quanto? Ah, 70,3? eu acho que eu nem sei, Não, nem meu pai conta deve mais. saber, ele deve ter no bloquinho de notas dele. Nem conta mais Não, 70,3, fora as provas de corrida, prova de sprint, prova olímpica. Não tem nem como contar, né? Desde aquela não, época a gente também não prestava muita atenção nessas coisas de marcar, não. guardar. É, Hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil. Se a gente for pensar em, vou olhar minhas postagens aqui de quantas provas foram. aham. Mas na nossa época, que a gente Gente, tinha meu pai guardava 12. jornal. É, Tinha e. tudo guardado. Eu acho que deve até ter já dado ali, guardou algum um ou outro. Até medalha eu também não guardo, eu só guardo os principais troféus, eu vou dando Uhum, aqui e ali, porque é muita coisa que a gente vai acumulando. Não basta ter a bicicleta, né, William? exato, é. Muito material. Mas foi uma jornada aí com muita história. Então, são altos e baixos que a gente vive aí no esporte. Eu tô tentando sempre melhorar. A gente sempre tem aquela busca, né? Pô, será que eu já fiz meu melhor Iron, meu melhor tempo? E eu acho que é isso até que me motiva aí pra treinar diariamente, né? É isso, essa busca da performance, né? Num outro episódio eu falei sobre performance, que performance não é. Que a gente busca nos nossos atletas, às vezes não é só números, né? É performance para trazer para a sua vida, na vida pessoal, é performance para
não só pensando em números, é mais pensando o quão melhor ele pode ser amanhã para ele mesmo, né? Competindo sempre ele com ele mesmo, Sim. sem para triatleta profissional, não. Para triatleta profissional, a gente tem que... tu tem que ser melhor do que tal pessoa. Sim, não tem Né? jeito. E o atleta amador, que é aquele que tem o seu serviço em paralelo, Uhum. né, a sua vida pessoal e tudo mais, a gente tenta sempre extrair o melhor daquele atleta na vida pessoal dele dentro do esporte, né? E eu acho que isso, agora falando mais de entre treinadores, eu acho que é Aham. o que a gente mais busca, né, Mari? Tentar extrair daquele atleta o melhor possível dele no meio do esporte e que ele leve essa performance dentro do esporte para a vida pessoal dele, né? Para que transforme. Que é É a isso. ideia desse podcast é essa: trazer pessoas que o esporte mudou e moldou a vida dessas pessoas, assim como moldou a nossa e molda Sim, até hoje. pô, é isso, a minha vida ela se confunde com o triatlon, entendeu? É uma coisa só. Até porque a gente vive muito, pô, o sono é em virtude da recuperação do treino, alimentação e tal, não é só treinar e tchau, né? Então, o que eu acabo prezando muito para conversar e explicar, fazer os alunos entenderem é isso, né? Então, a alta performance, a Mariana, o que que é alta performance para mim? Tirando como atleta profissional, né? Pô, é eu tentar me desenvolver, eu tentar respeitar hoje a Mariana de hoje, né? E aonde que eu quero chegar? E trilhar de uma maneira que eu respeite os outros, me respeite e eu consiga, pô, ir bem no meu trabalho, ir bem na minha relação interpessoal, com a minha família. Eu acho que aí que tá o grande desafio, que o William sabe, né? Tem gente que começa no triatlo emocionado e só quer treinar, esquece tudo e aí depois dá ruim. Então, como equilibrar os pratinhos e a gente, né, dando sempre o nosso melhor. E até eu, profissional, assim, tu falou em números. Claro que os números são importantes, mas a minha vida, eu acho que tudo tem que estar indo muito bem. Porque às vezes, tem um ano que eu tô cheia de patrocínio e tal. Assim, caraca, agora é o ano. Aí me machuco. Ou então, às vezes, tá tudo indo bem e aí tem um problema na família. Então, é a gente tentar lidar com a vida acontecendo e, pô, como atleta profissional, tem coisa que a gente não pode controlar, né? E, tipo, tentar dar o melhor ali, mas, assim, perceber que a gente tem que estar bem com a gente para dar o nosso melhor na nação, na bike, na corrida, e o número é consequência, né? Então, se a Mariana, pô, eu tenho ali os meus objetivos no Iron, se eu ali não fizer o que eu tenho que fazer, óbvio que eu não vou ganhar de ninguém. Então, eu acho que é uma competição também muito comigo mesmo, né? Eu acho que essa função de estar sempre competindo com a gente mesmo é o que faz a gente conseguir competir com os outros atletas, É né? isso. Eu tenho essa ideia pra mim, eu tenho que competir comigo primeiramente, É, pra o resto é depois eu chegar lá, consequência, né? isso, e eu chegar lá na prova e ver se eu consigo competir de igual para igual ou melhor do que o meu adversário. Que a gente sempre fala, né? Antes da linha da largada, nós somos muito amigos e não somos adversários. Uhum. A partir do momento da buzina tocou, meu amigo, a gente é adversário até chegar no final. Eu não vou fazer nada pra te prejudicar na prova, Sim, mas eu vou fazer de tudo pra chegar na tua frente. claro. Essa é a ideia e isso torna saudável, sabendo que a partir do momento que a gente chegou na linha de chegada, a amizade virou a mesma e a gente não é mais adversário, a gente é amigo e Sim. enfim, né? Eu acho que essa é a ideia de trazer. E tu falou muito de objetivo, Mari. A Mari como um objetivo, aonde ela quer chegar, Uhum. aonde hoje a Mari Andrade quer chegar com o triatlon Uhum. profissional. Tá. Então, acho que com o triatlon profissional, eu já tô com 38 anos, né? Tenho 20 e poucos anos no esporte. Claro que eu quero resultado, eu quero performance, mas eu acho que eu quero levar também o esporte para outras pessoas, explicar que o triatlon pode ser algo saudável, que não é só a loucura ali do Ironman, que tudo tem um processo, que a gente não tem que ter o resultado, ele não vem da noite pro dia. Eu comecei no triatlon em 2002, fui ganhar o meio Iron do Rio, o 70.3, em 2015. Então, foram 13 anos, né? E aí depois fazer o segundo lugar no Iron em 2023. Mais de 20 anos no esporte, entendeu? Então, tudo é uma construção e requer tempo. Então, isso é uma coisa que eu quero sempre estar compartilhando. E, claro, a Mariana quer ganhar o Ironman. Esse ano, eu tive, né? Eu já tenho desde o meu primeiro Iron ali, a situação da minha coluna lombar, com a hérnia de disco e tudo mais, que sempre foi o grande limitador ali da minha performance, dos treinos. Então, em dezembro do ano passado, eu fiz uma cirurgia para retirada dessa hérnia. E aí tive uma recidiva, fiz outra em janeiro. Então, assim, larguei agora o Iron, claro que eu queria ganhar. Mas hoje, analisando ali a prova e tudo que aconteceu, eu vi que realmente eu tive pouco tempo hábil para treinar, né? Porque eu fui treinar para valer início de março. Uhum. Então, pô, de março até junho, completar o Iron, a gente completa. Mas ganhar, aí o buraco é mais embaixo, né?
Então, hoje a Mariana, ela quer voltar a uma forma física boa nas 3 modalidades para se tornar competitiva aí nas próximas provas. E tu foi vice aqui no Iron no Brasil em 2022 e 2021. Foi Do 23, 23, desculpa, 23 23, e 24. 24, isso, É. 23 e 24. E 25 agora Fui foi sétima. sétima colocada. Né? Sétima, Claro, logicamente, não teve tempo para se recuperar ali e treinar a partir de março, Gente, como tu falou. E a Pra minha ganhar- base é o ciclismo, e foi a única coisa que eu não consegui recuperar. Eu acho que eu perdi muita força, potência. Então, fiz uma natação que eu costumo fazer ali, sobradinha do segundo grupo. Aham. E aí, a minha bike, a primeira volta, eu fiz normal, não tava achando que tava fazendo mais forte, fui muito na minha percepção. E até porque os meus números estavam péssimos nos treinos, então. E aí, na segunda volta, eu senti, eu tive que reduzir, aí fui correr esgotada, assim, eu tava mal. Foi uma corrida, cada quilômetro que passava eu ia reduzindo, uma hora eu tive que parar. Uhum. Aí eu desisti da prova, praticamente. Eu comecei no quilômetro 6 a caminhar, falei pro meu treinador que eu não queria mais. E aí foram 2 quilômetros caminhando. Aí depois eu pensei, gente, não é só por mim, é por todo mundo que tá envolvido nisso, pela torcida, pela família, patrocínio. Então não vou ser tão egoísta, vou continuar. Mas foi muito difícil, porque quando a gente tem vários objetivos e a gente não consegue atingir nenhum deles, é muito difícil continuar, entendeu? Então, daí depois voltei pra prova, ainda recuperei umas posições ali que todo mundo tinha me passado. Aí eu acho que fiz em 9 horas e 32, 30, uma coisa assim. E eu acho que daí foi sétima, né? Uhum. Acabou que eu tive a sorte que um aluno meu tava saindo pra correr no momento que eu não tava bem, o Pedro. O Pedro, aham. E aí eu fechei 10, ele tava começando. Então eu olhei assim, o quê? É nele que eu vou grudar, eu vou me matar da vida até quebrar aqui do lado dele. Foi o que salvou bastante da minha E prova. vocês foram juntos até 21 quilômetros. 21? A gente foi os 21. Na realidade, eu completei 31. Daí, quando eu Aham. achei que a gente ia juntos na última volta, ele começou a gritar: vai passar as meninas. Aí eu me empolguei, aí eu larguei o Pedro, e aí ainda consegui recuperar uma última posição aí nessa última Cara, e volta. foi muito bonito. É bonito de ver os vídeos que foram postados, as fotos que foram postadas, vocês dois correndo junto. E dá pra ver, é nítido que dá pra ver o Pedro te passando muita força naquele momento, Aham. né? E que legal que é tu ter um atleta que tu treinou pra aquela Muito prova legal, é. e tu sabe que o Pedro, ele é forte, Sim. né? A Mari como treinadora naquele momento, mas também como triatleta profissional, sabendo que tem o teu aluno do lado, sabendo que ele é forte, porque ele treinou Aham, forte e ele é muito aham. bom no triatlon. E eu acho que, pô, chega a ser Gente, emocionante, Foi, né? foi muito legal. Não, e o Pedro, o primeiro Iron dele, então ele é um menino super forte, mas ele tem pouquíssimo tempo de triatlon. Aham. Então, o nosso grande desafio é ele conseguir encaixar uma bike firme para conseguir correr e não quebrar Aham. no primeiro Iron. Porque ele numa corrida pura, eu não tenho nem chance, eu não consigo correr com ele. Corre muito. Mas né? ali no triatlon, a gente, né, tinha ali um pace ali parecido. Pô, e quando eu encontrei com ele, eu assim, caraca, tipo, foi a luz no fim do túnel. E aí eu Aham. simplesmente saí daquele lugar que eu tava, escuro, e falei, Mariana, imagina que tu só tá treinando em Jurerê com o Pedro, ponto. Então foi muito legal. A gente se falou muito pouco, pouquíssimo. A gente ia sentindo ali o momento. Eu queria ficar sempre lado a lado ali dele. Era uma passada dele, 3 minha. Uhum. Mas sempre pensando em, pô, comer, hidratar e tal. Falei ali, ô Pedro, e aí, como é que tu tá? Frequência cardíaca, pace ali no início. Ele falou, não, tá tudo no controle. Mas eu conhecendo a prova dele, eu sabia que tava um pouquinho mais rápido. A prova dele era pra ele correr ali uns 4,50, 5 pra ser regular até o final. E ali, depois que a gente se encontrou, tava 4,30 e poucos, 4,40 e poucos. Eu falei, tá, vamos, qualquer coisa, a gente. Daí eu falei, ninguém vai quebrar ninguém, vamos vendo. Se um ficar ruim, avisa. Lógico. Porque, pô, senão os dois iam É. por água abaixo. Então foi muito legal, foi muito bom, assim, ter a companhia dele. Começou a passar muito mais rápido a prova. Aí depois ainda encontrei com o Cid Barbosa, né? O Que teve Cid, uma sim. AVC ali no final do ano. Daí eu fiquei arrepiada, foi muito emocionante. Eu falei, Mariana, se tu não tinha vontade, agora vai. Agora vai ter. Então, fortaleceu bem passar por ele. Foi muito legal, assim. Daí, nessa última volta, realmente eu me superei. Os últimos 5K, me matei ali pra conseguir ali recuperar ali um pouquinho do que eu tinha perdido. E foi bom ter Aí completado. fora ver todo mundo na Búzios, em volta da prova inteira, competir em casa com sol, que tava Gente, merecendo, né? A pô. gente tava merecendo um solzinho no dia do Iron. É outra energia, né, Maria? em A casa. galera querendo torcer. O que eu Uhum. mais percebi nesse Ironman de 2025 foi que o pessoal tava com sede de torcer de verdade. E o que Sim. aconteceu? Gente, foi de arrepiar, assim. A gente torceu de verdade esse ano. Não tava na prova, mas Aham. não tava na prova fazendo ela, né? Tava Aham. como torcedor. E eu tava com muita vontade de torcer nesse Iron. Sim, porque eu, quando não faço, eu amo assistir o Iron e Exato. tal, né? É muito legal curtir a semana, torcer. E aquele dia, A os gente já assiste há atletas. 20 anos, né? Pô.
Então, tanto os atletas quanto a torcida, né, a gente estava querendo muito. Foi um dia perfeito, não tenho que reclamar, assim. Então, a minha família, os meus alunos, principalmente, amigos, eles vão se distribuindo pela ilha, né, William? Então, eu já sei que alguns tios meus vão estar em determinados semáforos da beira-mar, que tem uns depois do túnel. Cara, isso tu vai criando essas mini metas e vão te fortalecendo, né? E aí depois essa galera toda vai pra lá, pra Jurerê, pra torcer na corrida. Então, aí também passei pelo meu afilhadinho de 1 ano, meus priminhos, tios mais velhos que foram. Eu pensei, cara, não posso parar aí com essa galera toda envolvida aí nesse meu dia louco, mas foi muito por eles também. A gente tem a galera aqui, pô, obviamente, os brasileiros que vêm competir aqui, Uhum. os catarinenses que vêm competir em É, Florianópolis, mas, sim. galera, você que não mora em Florianópolis, você não vai ter a noção do que é competir em Florianópolis, É. porque a gente sabe muito bem o que é competir, e é como a Mari falou, Meu, num semáforo tem um tio, no outro semáforo tem a avó, aí tem a mãe, o pai, lá na Búzios, todos os amigos, é muito. diferente. Na beira-mar, a galera começa a gritar dos prédios, eu não sei nem quem é que tá gritando no carro, é muito legal, é É muito legal, essa sensacional. sensação é bem legal. Ô, Mari, É. lá atrás, há algum tempo atrás aqui, a gente comentou sobre a Mari estar lesionada Aham, e querer competir mesmo assim, né? aham, Essa cirurgia que tu fez em janeiro, e como que foi a tua recuperação? Como que foi tá. a parte psicológica Aham, de por não estar conseguindo treinar e sim. saber que tem que treinar, pô, eu sou uma triatleta profissional Sim. e eu sei que eu quero performar, e é isso. Eu sei bem como é que é a cabeça de um É. atleta que quer Então, performar. essa coisa da minha lombar sempre me incomodou muito. Então, de 2018 a 2022, eu parei até, dei uma pausa ali no triatlo, porque eu já estava no meu limite, estava toda quebrada. Então, eu recuperei minha saúde e fiquei mais no ciclismo. Quando, no final de 2022, eu pensei, caraca, eu tô sem dor, eu tô saudável, sem usar bike de triatlo, né, que a gente sabe que machuca. E quero ter uma graça na vida, vou voltar pro Iron. E aí eu voltei, eu estava muito saudável, então eu fiz um ciclo muito bom e fiz o segundo colocado, fui segunda colocada em 23, né, em maio. Depois disso, eu fui fazer o brasileiro de ciclismo, que eu fui vice-campeã no crono, e mais um monte de prova, e aí voltou tudo. Então eu treinei para a Kona, já não estava conseguindo correr quase, a maioria dos treinos no elíptico. Aí recuperei um pouco, fiz o Iron do ano passado, já no sacrifício estava uma M, não sei nem como que eu fui segunda ali, porque eu não estava praticamente treinando, assim. Eu acho que foi muito desse lastro que eu estava Uhum. levando. Mas o segundo semestre eu tirei o pé para recuperar. E ainda assim não deu, né? Daí foi uma decisão, pô, eu não quero mais treinar com dor, eu não. Tipo, tava sempre me limitando muito isso, entendeu? E aí, o Carriço, né, que foi o meu médico, ele falou: Mari, a tua hérnia tá no ponto realmente que tá para operar, que eu sempre queria operar antes, e ele falava: não, ainda não, tua hora não chegou. E aí, quando ele falou que chegou, foi até uma sensação de alívio, tá? Aham. Porque eu queria resolver um negócio que me incomoda desde 2007, né? Sim. Então, a gente fez, tava indo super bem, início de janeiro piorou um pouco. Que é uma coisa que pode acontecer. E aí, a gente viu que ela voltou pior do que ela tava. A gente operou de novo. E aí, nessa segunda vez, foi uma recuperação muito mais conservadora, né? Sim. Então, a gente teve que segurar tudo muito mais. E aí, eu fiquei pensando só em dar o meu melhor em cada dia, porque eu queria largar o Ironman, que era o meu objetivo. Então, todos os dias, eu não cheguei a ficar chateada nem nada. Eu tava sempre pensando, hoje, o que que eu posso fazer de melhor hoje? E assim foi, né? E o que que eu fui percebendo depois que os meus números da bike realmente eles não estavam voltando, Uhum. mas eu também já tive outros irons que eu não treinei tão bem e consegui ajustar na minha experiência, né? Tipo, então, pô, sei lá, acho que foi 2015, 2016, que eu não tava também, fiz uma prova muito boa. Daí eu falei, Mariana, vamos lá que pode dar certo, né? Mas, infelizmente, não foi ele como eu queria. Realmente, eu dependo muito do meu ciclismo, né, William? Que é o meu Uhum. ponto forte, é metade da prova. Então, não só eu, como todo mundo, né? Dependemos bastante É, e eu acho que a gente tem um ponto em comum que é o ciclismo nosso é o mais sim, forte, né? Quantas provas a gente fez junto e a gente pedalou junto, é, eu e tu. Então a gente sabe que eu lembro até hoje uma prova em Jurerê que a gente fez, um olímpico em Jurerê. Cara, aham, muito tempo atrás, eu devia ter uns 16, 17 anos. Não, 17, 18 anos por aí. uhum, E eu lembro que a gente pedalou junto a sim, prova inteira. sim. E a gente sabia que ali era o nosso momento, E, porque na corrida a gente é, não ia tão bem, na é, natação a gente saía ali no no rolo. bloco, no rolo, e a corrida não é nosso forte, É, e a gente tinha que fazer nossa prova no ciclismo, e até hoje é assim, tanto a minha quanto a tua. sim, não, e a minha, o que sempre me atrapalhou muito a corrida foi essa situação de eu não poder treinar tão bem. Então, sempre fiquei aquém do que eu gostaria de treino. E a minha natação também, ela não era tão boa. Agora ela tá um pouquinho melhor, mas ainda tá longe de ser de primeiro pelotão. Então, eu sempre tinha que moer na bike. E aí, como a gente tolera muita dor na bike,
a gente passava do ponto para a corrida. E é o que Isso. aconteceu. Não foi aquela loucura que eu fiz ano passado, né? Tava em outros anos, quer dizer, tava um pedal que eu achei que tava consciente, mas não foi bom. E a minha frequência cardíaca não pegou em nenhum momento da prova para eu dar uma olhadinha ali, então foi muito na percepção. E ela me enganou, essa minha percepção, porque a linha é muito tênue, né? Então, se tu força um pouquinho a mais, a gente vai pagar na corrida, e foi o que aconteceu comigo, né? Infelizmente. Encontrar essa percepção subjetiva do esforço é muito difícil pro atleta, mesmo ele treinando há muito tempo. Mas às vezes é bom também a gente treinar na nossa percepção, porque a gente vai se conhecendo, né? O mais importante do atleta é isso, é se conhecer. E em outro momento a gente falou também, que tu falou que, pô, demorei tanto tempo pra poder ganhar um 70.3, demorei tanto tempo, 20 anos pra poder estar entre os melhores, as melhores num Iron Full. Foi uma publicação que o Felipe Santos fez sobre a performance que demora um tempo. E o que a gente tá vendo hoje é uma galera que entra hoje, amanhã quer fazer 70.3 e daqui a 6 meses quer fazer um Iron Full, que não tem problema, cada um com a sua vida, cada um com a sua história, mas não ache que vai chegar no primeiro 70.3 e vai fazer pra 4 horas e 2 e um Iron Full vai fazer para 8 horas e 35, que a história não é bem por aí, e a gente tem que ter muita paciência. Então a Mariana, pô, depois de 20 anos foi ser vice-campeã de um Iron Full. Isso quer dizer que essa mulher já treinou demais e que teve muita paciência. Então é o que os atletas precisam ter, né? Mais paciência. Eu tinha me aposentado, né? Achei que nunca mais ia pra Kona, nunca iria. E aí, quando eu menos esperava, tava lá eu 20 anos depois, que eu já tinha ido com a Vanusa como staff em 2003. Lembro. E voltei 20 anos depois na elite com as minhas ídolas, competindo com elas. Eu assim, caraca. Então, é muito isso, né, William, que a gente tenta passar ali pra galera. É uma construção, é respeitar o processo, e a gente tem uma equipe técnica qualificada que bota a gente no nosso lugar e pensar muito, tipo, onde eu, Mariana, tô, onde eu quero chegar. E tem um caminho para construir. E aí que é legal, aí que tá o X da questão, né? Porque só a prova, beleza, eu acho que o mais bacana é essa jornada e que a galera imediatista pula muita fase, machuca, tem problemas ali na família, ou pega um ranço do esporte, né? Que é o que a gente mais vê. É o que mais vê. Por outro lado, o Instagram tá apresentando corpos perfeitos, gente cheia de bomba, e aí quem olha ali começa a ver que o seu tempo não tá tão legal quanto daquela pessoa lá, que também começou há um ano, mas tá se entupindo de hormônio. Assim, caraca, eu sou muito ruim. Então, a gente não pode se deixar levar por essa realidade aí de mentira que muitas pessoas vendem no Instagram. Não tô falando que é todo mundo, né? Sim, Mas eu acho que tem muita gente aí. Eu vejo pela minha irmã, que ela começou a correr mais, fez uma maratona e tal, e ela sempre acha que, pô, mas essa aqui fez isso. Daí eu falo, Marcela, aí tem coisa. Né? Tipo, calma, respeita o teu processo. E às vezes não tem, às vezes a pessoa é talentosa, às vezes mérito dela, né? Mas é a gente entender o nosso processo, né? É isso, né? E a Marcela tá correndo há pouco tempo? A Marcela foi uma aposta que eu tava tão quebrada em Kona que eu falei, Marcela, se eu fizer sub-10, tu vai ter que fazer uma maratona em um ano ou um sprint triatlon. E a minha irmã nunca teve muita regularidade, ela já tinha corrido até 10K, mas muito pouco, assim. Tipo, nenhuma modalidade ela foi regular. E aí eu fiz sub-10 em Kona, né? E aí, nem lembro, acho que 10, 20 e poucos, 9, 20 e poucos. E aí ela falou, eu vou escolher a maratona. Deu sério? O sprint é muito mais fácil. Dela, não, Mário, eu moro em São Paulo, muita função na DAP, não tenho bike. E aí, a gente fez uma coisa de irmãs, que eu não recomendo pra ninguém como treinadora, de janeiro a outubro, a gente fez um ciclo para maratona. Mas totalmente consciente, com treino complementar de bike, de elíptico, recuperação, físio, treino na esteira. Tudo botei mais volume mais perto da prova para não quebrar ela antes da hora. Daí ela, Mariana, eu não fiz volume. Cara, ela fez, o mais longo dela foram 25 quilômetros e ela queria me matar. Ela, tá, mas esse aqui no Instagram fez 30, esse fez 32. Calma. Aí ela foi passando essa galera lá na Maratona de Lisboa, porque é isso, às vezes a pessoa passa do ponto, às vezes a cabeça não tá boa. E foi muito legal ver, assim, que ela realmente absorveu essa coisa da corrida na vida dela. Ela gosta de sair, ela gosta de jantar, ela tem um Instagram que dá dica de restaurante, mas hoje ela equilibra os pratinhos e aí a gente brinca que é o tudo não terás, né? Ela sabe que ela não vai ser uma super mega corredora, mas ela não quer. Ela quer sair pra jantar, ela quer beber um vinho. Então, é o equilíbrio, né? Que ela encontrou e ela tá feliz assim. Olha aí, ó, toma essa pedrada de você achar que você tem que correr 32, 34, 36, 38 para poder fazer uma maratona, que senão você não vai chegar no 42, que tá aqui, ó, uma baita de uma treinadora falando que você pode treinar direitinho, fazer tudo que seu técnico pedir, que ele sabe o que ele tá fazendo.
É isso aí, pô. Né, Então é Mari? muito legal ver assim, porque as pessoas não precisam treinar tanto para uma maratona, não precisam treinar tanto para um Ironman. Tem gente que eu vejo que treina e fala, é sério, que eu acho que é bonito, né? Botar que correu 30, pedalou 180, correu não sei o quê. E eu acho isso uma grande loucura, porque eu acho que a médio e longo prazo isso não se sustenta, principalmente por um amador que trabalha, ele tem uma vida social, ele tem uma família. E aí fica um monte de atleta bitolado que não sabe fazer mais nada, falar de outra coisa, né? Isso Sim, é um e ponto. muito vai depender da realidade daquele atleta, né? Se ele pode fazer aquilo dali, se ele Uhum. tem tempo, se ele tem dinheiro, principalmente, Sim, sim, para poder fazer. Ótimo, que bom, né? Vai conseguir sim, treinar mais. sim. Mas se ele não pode, tem que se atentar à sua É, realidade, né? Que é é o mais isso. importante, né? E Mari, desde a Mari como triatleta profissional e como profissional de educação física, Uhum. treinadora de triatlon e de corrida, hoje, o que que a Mari falaria pra Mari que tinha se aposentado em 2017, que tu falou, né? É, eu parei em 17. 2018 ali, eu fui 2018, no meio aham. Iron. O que que a Mari de 2023, quando foi É, vice-campeã, falaria pra Mari de 2018 que se aposentou e eu acredito que imaginou que não voltaria mais pro triatlon. sim, eu acho que seria meio que só nadar e correr um pouquinho, às vezes até correr um pouquinho, natação eu nem estava fazendo. Eu acho que eu ia falar isso, né? Recupera a tua saúde e volta com tudo, sai da bolha, que foi algo muito importante eu sair. Observar de fora o que que eu tinha que melhorar, as minhas fraquezas. Pô, daí depois eu peguei um técnico super competente. A gente criou uma equipe multidisciplinar, né? Que na época foi o Gerson Leite, que me trouxe de volta. Aí a Gabi, que é a médica que ele me indicou. Então a gente teve toda uma equipe. E eu falei das minhas fraquezas e eles identificaram. Então, desde a parte da alimentação, que às vezes tinha dor de barriga na prova, às vezes dava sempre a desculpinha de que não corria bem. E aí a gente foi cada coisa, né? Teve até quebra de crenças limitantes com queima de papelzinho antes do Ironman, porque. E aí foi muito bom, foi um ciclo muito bom. E acho que valeu a pena eu ter saído. Eu acho que, de repente, se eu tivesse continuado e não tivesse parado insistindo daquele jeito, pode ser que nada disso Teria tivesse acontecido. acontecido, né? Aham. Cara, que massa, velho. É. Porque, pô, foi uma virada de chave bizarra, né? É. E a gente aqui no podcast, a gente tem um momento all-in, né? Uhum. All-in seria entregar todas as fichas. Aham. Qual foi o momento que a Mari, tanto empresária, Aham. quanto treinadora, quanto atleta profissional e antes atleta amadora, pensou, esse é o momento que eu vou entregar todas as minhas fichas. E é isso aqui que eu vou fazer dar certo. Cara, eu vou te falar que quando eu vi a Bia Neres lá como brasileira e a Pamela em Kona, em 2022, em outubro, eu olhei e falei, caraca, eu queria tanto ter feito essa prova. Porque era uma prova muito mais pra mim, o percurso e o clima, do que o Iron de Floripa, por exemplo. Daí fiquei com aquela vontade, mas, putz, queria ter feito. Foi, falei, vi, passou, né? E aí eu falei, caraca, não acredito, eu nunca me classifiquei pra isso. E todo mundo falava, pô, vai no amador, vai no amador. Eu disse, não, não quero. Se eu fosse me classificar, tinha que ser no profissional, que era a minha vontade, né? Então, assim, eu vi as meninas em Kona, eu pensei, caraca, eu tô aqui trabalhando, que é algo que eu gosto, mas eu acho que eu ainda posso ser o exemplo, eu acho que eu ainda tenho pra entregar no esporte. Porque no ciclismo, nesse momento, eu tava fazendo só ciclismo, eu tava muito bem, eu tava muito forte, pedalando, curtindo com os meus amigos aqui de Floripa, sabe? E eu falei, gente, eu tô saudável. Será que eu ainda posso ir melhor? Porque eu tinha certeza que eu podia baixar aquelas 9 horas e 14, que era o meu melhor Uhum. tempo até então, né? E aí eu pensei, pô, vamos tentar baixar esse tempo, vamos tentar se dar essa chance pra nadar, pedalar e correr da melhor maneira, né? Acho que foi isso que eu pensei mesmo. Aham, que foi o momento que tu, agora vou entregar tudo aqui e é E, isso e vou pra Kona em e 2023. aí o Gerson, na época, ele me treinou uns meses antes de eu parar, e aí eu falei com ele, porque era um cara que eu confiava, e aí eu pensei, pô, Gerson, vamos com tudo, mas eu trabalho, eu tenho a minha rotina que sábado a manhã inteira eu tô dando treino e tal, ele entendeu isso. E então, assim, o que que eu fiz? Eu tava tão feliz de estar treinando sem dor, com saúde, que eu simplesmente estava tentando dar o meu melhor todos os dias. Era Uhum. isso, né? Então, chegou lá na véspera da prova, eu já tinha feito 2 provas como preparação. A segunda delas foi muito boa, ali era, eu acho que o capixaba de ferro. Aham. E aí eu cheguei no Aero como uma das favoritas ali pra ficar em segundo, terceiro, mas eu não me considerava. Aí o pessoal, mas e aí? Eu disse, cara, tipo, eu vou lá, eu quero dar o meu melhor ponto. Eu já tava muito feliz de ter conseguido, eu acho que foi pela primeira vez na minha vida, completar um ciclo de Iron, treinando bem. Não treinando bem, que eu sempre acho que eu não tô bem, né? Mas sempre quero mais, sempre acho que. Mas eu consegui completar o ciclo e chegar saudável, que é muito difícil, né? Então eu queria tanto largar aquela prova que simplesmente era isso que eu queria.
Cara, que É. massa. E eu acho que essa ideia de eu vi no teu Instagram, tu indo lá no Gerson pra fazer os teus testes e Uhum. tudo mais, lá em São Paulo, né? Sim. Fazer os testes de tudo que podia fazer. O Gerson é um Aham. baita de um fisiologista Aham. e a gente tem como referência trazer toda essa parte científica da nossa profissão, que é o que eu Aham. acho que é mais legal. Porque muita gente acha que profissional de educação física é aquela questão de ir no colégio, dar uma bola para os meninos, dar uma bola para as meninas e jogar. E não é muito isso. Tem muita ciência por trás do esporte. Hoje, o mundo está conhecendo muito o esporte. Tanto o Aham. triatlon, que a gente tem o Miguel aí, um dos favoritos para próximas Olimpíadas. Sim. A gente tem o triatlon mundial, o que o Messias fez no Iron, que esse Foi. ano, bizarro também. Então, o Brasil está se colocando num cenário do triatlon mundial bem à frente. Com certeza. Coisas que a gente só via Alemanha, a gente só via Estados Unidos, a gente Uhum. via Espanha, a gente viu muito eles. Agora é a nossa vez e a gente vai botar pra quebrar, eu tenho certeza absoluta disso, Uhum. né? E ver que a nossa profissão tá indo tão bem que foi uma virada de chave depois da pandemia que as pessoas estão entendendo que tem que cuidar da saúde. E que tu falou aqui que tu foi cuidar da tua saúde e que massa, porque cuidar da nossa Uhum. saúde é muito importante, né? E ver essa virada de chave de muitas pessoas que depois da pandemia viraram essa chave que eu preciso cuidar da minha saúde porque a vida não é só um pote de bala de jujuba, que a gente vai pegar bastante spin pela frente, É. né? É muito legal, né? Ver o futuro da nossa profissão, né? Como que tu enxerga hoje o futuro da Mari como profissional de educação física? Tá. Eu acho que essa minha experiência aí, né, William, a nossa experiência com uma vida no triatlon, cara, ela é muito enriquecedora. As trocas que a gente tem, tudo que eu já passei. Então, essa montoeira de lesão e de dores, de limitações que eu tive, e tive que fazer 1000 tipos de fisioterapia, de tratamentos e tal, eu acho que só me agregou conhecimento, né? Eu sempre penso, pô, se nada der certo, pelo menos como treinador eu aprendi. Então, eu acho que isso me dá uma. Cara, me dá, tipo, uma força para tratar o atleta da melhor maneira, dentro da individualidade dele, dar uma bagagem grande, né? Porque às vezes ele não acredita nele, ele vem cheio de limitação. O William sabe que tem gente que é mais gordinho que fala: ah, não, eu vou emagrecer para começar na assessoria. Não, gente, a gente está aqui justamente para a gente cuidar desse processo de emagrecer com qualidade, junto com o médico, com o Nutri. Então, eu acho que isso que faz diferença, né? Claro que o diploma é a base, é importante, mas eu acho que a nossa vivência ao longo de todos esses anos é o que torna a gente quem a gente é, né, hoje, como E eu acho treinador. que trazer essa nossa experiência para os nossos atletas é legal, porque a gente tem muita experiência em prova, a gente tem muita experiência em treino, Uhum. e hoje eu vejo como é legal quando os meus atletas vêm falar algumas dores, não dores físicas, né, mas dores desse crescimento dele no triatlon, porque eu lembro de mim, né, tipo, pô, eu também tive isso. E como que eu me senti, que hoje a gente vê como um baita aprendizado, e eu falo para os meus atletas, cara, toma isso como aprendizado, porque é um baita aprendizado Não, que eu e a também já gente, a passei por gente é isso. assim, né? Aí agora, pô, a gente já viveu muito disso, então a gente com certeza a gente vai direcionar muito melhor o aluno para ele não Uhum. errar no que a gente já errou, para a gente entender o lado dele. Então, tudo hoje tá muito mais fácil, né? A É. gente já entrega um pouco mais mastigado ali para eles. Isso, e essa questão do tipo, vou iniciar no triatlon, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa. Não, primeiro tu tens que ter só disposição para nadar, pedalar e correr. No Isso. mínimo tu ter uma bicicleta, que seja mountain bike. É Do isso. jeito que a gente começou lá atrás. Que Uhum. seja uma bicicleta simples. A gente começa do jeito que dá e aí a gente vai aprimorando e vai ganhando Sim. conhecimento. Claro que a vida tá hoje, com a tecnologia tá muito mais acelerada, a gente quer tudo muito para ontem, mas, Uhum. pô, eu acho que também é nosso papel de treinador pegar essa pessoa e aí dar, opa, calma, segura um pouquinho, vamos aos pouquinhos, vamos aprender É. aqui sobre a natação, vamos aprender sobre o ciclismo, vamos aprender sobre a corrida. Aprendeu? Sim. Beleza, agora vamos aprender sobre o triatlon. Porque o triatlon são 4 modalidades, tem as transições ainda, né? Que ainda também tem que aprender, porque se um triatleta não sabe fazer uma transição, ele vai penar na prova também, porque ele pode Uhum. perder muita coisa, Pô, e né? é muito louco que tem gente que me procura e aí ele bota todos os espacinhos na agenda. Ó, eu posso treinar 3 horas hoje, 4 amanhã. Calma, está começando. Vamos fazer o básico bem feito. Vamos fazer pelo menos 2 treinos ali de cada modalidade. E aí depois, porque ainda tem uma musculação aí. Isso. Depois a gente vai aumentando. Porque essa galera que cada brecha da agenda diz que vai treinar são aqueles que não conseguem treinar, metade do que eles se propõem. Então, sempre a dica começa ali com pouco, vai absorvendo, porque, pô, são muitas modalidades, né, William? Uma pessoa, às vezes, que nem faz nada, por exemplo, vai começar no triatlon, são 6 sessões de treino, mais a musculação, são 8.
Gente, a pessoa vai surtar, então vamos botando uma coisa de cada vez para encaixar na rotina, né? Para o corpo entender isso e a gente depois sim ir avançando, né? E principalmente essa questão da pessoa achar que ela vai ter 3 horas no dia dela pra treinar. Infelizmente, eu tenho que te falar que talvez você não tenha, É né? verdade. Porque tu não vai suportar treinar 3 horas de uma vez só. Sim, Né? imagina. Logicamente, a gente que tem mais tempo, a gente sabe, se a gente precisar sair pra pedalar 5, 6, 7, 8 horas que seja, a gente vai Uhum, fazer. sim. Uma pessoa que tá começando agora não vai conseguir fazer. Ele pode ter 5 horas no dia, ele não vai treinar 5 Não horas no vai dia. treinar 5 horas no dia nem a pau. É. Ele não tá contando o deslocamento, ele não tá contando que ele tem que ir até a piscina, que ele tem que se arrumar, que ele tem que entrar na E água. até que ele não vai aguentar pedalar 3 horas, por exemplo, num dia. Num dia ele vai Exatamente. pedalar meia hora, 40 minutos. Então é isso, E né? sair pra pedalar na rua é sempre uma incógnita, né? É, Eu tenho um treino hoje de 1h30. Esse treino pode durar 1h30, quanto ele pode durar 2 3 horas e horas, meia. porque a bike pode quebrar, o pneu pode furar 3, 4, 5 vezes. Sim. Pode acontecer N coisas que, vão te atrasar, É. né? E hoje, a Mari, como triatleta profissional ainda, né? Uhum. Quer se manter triatleta profissional até quando, Mari? Gente, eu acho que agora eu preciso primeiro voltar à minha forma ali para a cirurgia, que eu acho que eu Aham. ainda tenho que encaixar ali algumas boas semanas e meses de treino para ser competitiva de novo. E aí, a partir do momento que eu me tornar competitiva, eu quero ficar até onde eu me sentir competitiva, né? Uhum. Então, hoje eu percebo que eu não estava muito competitiva no Iron, então eu quero recuperar isso para ver o máximo que eu aguento bem, mas a partir do momento, pô, tô me arrastando, o negócio não tá indo, tá todo mundo voando, já não tô conseguindo render, eu tô entregando tudo que eu posso, eu não tô conseguindo render como eu gostaria, eu acho que é o momento de virar ciclista, tô brincando. Não, aí de sair do profissional e depois curtir, porque tem vários outros projetos que eu tenho vontade de fazer, Legal. um training camps, principalmente envolvendo o ciclismo, que é a minha grande paixão, né, de estrada e tal. Então acho que tem bastante coisa aí pela frente. Tem bastante projeto para Mari, É, para futura Mari, a vamos lá, atleta amadora aposentada. e aposentada. E é isso, Mari. Hoje eu vejo, eu enxergo muito a Mari. Eu vejo muito a Mari como uma triatleta que tem muito sucesso, sim, né? É uma treinadora que tem muito sucesso, sim. Eu acho isso muito legal, porque a gente tem essa amizade há tanto tempo. Uhum. E eu fico muito feliz com isso, porque eu consigo te enxergar na Fernanda Keller, uma mulher baita guerreira também, a melhor triatleta que o Brasil já teve, e ninguém vai tirar esse É. título, porque quantas mil vezes dela foi pra Kona, tá lá todas as vezes, já foi top 3 em Kona, então é a maior que a gente teve, e acredito que as brasileiras aí vão penar pra chegar Eu acho o que pouco que ninguém. ela foi, É bem isso, e né? ninguém Mas nunca eu vai. vejo a tua garra na Fernanda Keller, a garra que ela tinha quando a gente via ela competindo aqui no Aham. Brasil, que, pô, competindo de maiô Caraca, naquela época, e ela olhando, sempre olhando a menina que tava na frente, ou era a alemã que tá na frente, ou a argentina, Aham. ou a americana, e ela tá naquela, e eu vou pegar, e eu Uhum. vou chegar na frente. Quantas vezes a gente viu a Fernanda Keller ganhando o Iron aqui em Floripa, e, pô, foi sensacional, é A muito Fernanda, emocionante ver vídeos daquela época, é muito legal. E hoje eu vejo a Mari assim, uma mulher muito guerreira, uma triatleta muito guerreira, e eu consigo enxergar essa garra da Fernanda Keller na Mari. Olha que bom, fico feliz, hein? Eu consigo enxergar bem, tipo, eu consigo Aham. muito ver isso, tanto na Mari quanto na Pamela também, que, pô, passou por Aham. lesão. A Pamela também é uma baita de uma triatleta, já Aham. foi para as Olimpíadas, hoje tá fazendo muito sucesso no Iron Full, e esse é muito legal. É muito bacana ver o sucesso de vocês, né? Ver o Uhum. sucesso das pessoas que a gente tem um carinho, né? Um carinho Sim. mais especial ainda por ti, que, pô, é Começamos daqui da junto, nossa né? cidade, estamos aí há muito tanto tempo, somos amigos há tanto tempo, e eu acho que é isso, né, Mari? É encontrar a nossa essência Uhum. e a trazer a nossa essência de atleta para o treino, para o nosso dia a dia, é muito importante, né? E saber aonde a gente quer chegar num futuro mais longe e num futuro Sim, próximo, né? sim, sim. Cara, como que é a tua rotina no dia a dia, assim? Tipo, a Mari acorda Tá, e faz o quê? Depois faz o quê? E faz o quê depois? tá. Enfim. A minha rotina basicamente se divide em trabalhar, treinar, trabalhar, treinar. Eu descanso trabalhando dos treinos, né? Porque Aham. hoje eu não dou tantas sessões presenciais de treino, como eu já dei no passado. Então é muito mais online, acompanhando os alunos no WhatsApp, vendo treino, Training Peaks, planejando aí todo o ciclo deles. Então, para mim, isso acaba facilitando. Mas basicamente eu faço um treino logo pela manhã,
nessa minha nova rotina agora que eu acabei também de fazer uns ajustes, né? Então eu chego em casa, daí tomo às vezes um café leve antes, daí depois um bom café, e aí eu começo a trabalhar no computador. Na hora do almoço eu nado ali com a galera do Gordo ali no Lira, ou Aham. ali no centro, então do meio-dia até 1h30. Aí depois eu almoço, e aí também descanso fazendo planilha. E aí no fim do dia às vezes tem uma musculação, um funcional, então essa é a minha nova rotina. Antes eu estava tentando fazer tudo um pouquinho mais no período da manhã, mas não estava dando tão certo. Então agora eu resolvi voltar para espaçar e aí entre esses treinos eu acabo trabalhando no computador, né? E toda quarta de manhã é o dia que eu dou treino cedo, então eu treino hoje, por exemplo, treinei, aí descansa trabalhando e fui correr na hora do almoço, por exemplo, que era um dia que eu não tinha natação. Mas geralmente é assim que funciona. E aí todo Aham. sábado, que aí o meu sábado, que é o dia nobre de treinar, é o dia que eu trabalho ali. Então, às vezes eu até faço algum treino leve puxando os alunos, mas geralmente eu fico mais dando atenção. E aí treino sábado à tarde e domingo também, né? Aham, e daí ele tá ali no dia a dia com os atletas e ser treinador hoje a gente sabe que não é só fazer planilha, a gente tem que estar em contato com eles o tempo inteiro. O Sim. WhatsApp a gente recebe full, A gente acha né? que zero, daí quando vê, dá 5 minutos. Já tem bastante de É, novo, né? Só em estar gravando aqui o podcast a gente já sabe que tem um monte de mensagem para responder é e é isso. normal, né? E aí a gente vai equilibrando esses pratos, né? De trabalhar, treinar, dar foco na família também, na vida É, social, porque a gente também tem vida social e a gente sim, precisa disso para dar uma desopilada também, sim. de ficar. Aham. Porque a nossa vida se mistura muito, né? O nosso hobby é o nosso esporte, é o nosso trabalho. E aí, Uhum. desligar um pouco disso também é bom pra É, gente, né? é Pra que a gente importante. não É. sature o mais rápido, né? E quais são os hobbies da Mari sem ser triatlon hoje que tu consegue tirar e do Tá. tipo, aqui eu não quero falar sobre esporte, aqui eu quero É difícil, né, deixar as de pessoas lado. entenderem isso. É muito É, engraçado que até um mês antes do Iron, cara, eu tenho vontade de ficar intocada num lugar, porque todo mundo que me vê na rua pergunta. Pô, e pergunta com, tipo, com um carinho, carinho, com né? interesse. E aí, tá preparada? Tá preparada? Tem que fazer uma plaquinha. Espero que sim. Porque todo mundo quer saber e tal, mas a gente gosta de falar de outras coisas no aniversário. Tem outros assuntos que eu gosto, né? Então, a Mariana. E é bem isso, né, William? Porque da hora que a gente acorda, até muitas vezes a hora que a gente dorme, o nosso dia vai assim, treino, trabalho, treino, trabalho. E é importante saber, pô, às 8 horas eu vou parar de responder mensagem, às 7 horas eu evito, depois das 7, de ficar com aquela tela do computador, porque senão eu durmo mal. Então, e a gente se permitir também, de acordo com o momento do ano, de estar mais com os amigos e tudo mais. Eu sei que ele, 2 meses antes do Iron, eu tô mais cansada, né? Então, eu mesmo, pelo meu cansaço, eu vou querer ficar mais em casa, descansando. Mas eu sou sagitariana, eu gosto de estar com a minha família, com os meus amigos. Eu não sou de beber, de sair para virar a noite, não. Mas eu gosto de estar na praia com a minha família. Inclusive, esse Iron inteiro, eu passei na minha casa de praia. Porque eu fui para lá no verão, a gente ficou e foi muito bom, me fez muito bem. Tava Eu sou uma pessoa muito acelerada e tal, então me acalmou, me tranquilizou, eu treinando ali perto da natureza. Nadei muito mais no mar até, do que nadei bem pouco na piscina até maio, mas isso é a minha escolha. E eu acho que também não mudou muito a minha natação do Iron. Eu acho que é isso, sabe? Eu gosto de estar com as pessoas, muito com a minha família, e tem alguns alunos que são amigos pessoais também, mas eu acho que tá mais em meio à natureza e próximo do mar, próximo da praia, jogar uma canastrinha, jogar frescobol, eu adoro. Acho que meio que isso. Aham, é legal, né, essa parte da família, porque e a tua família sempre acompanhou, tua mãe, teu pai, tua irmã estão sempre Sim. junto contigo nas provas, né? E isso é muito legal de ver, porque a gente tem. Porque a torcida dos amigos e Uhum. dos alunos são muito importantes. Só Sim. que se tu vê a tua família numa prova torcendo, é É. completamente diferente. A Não, torcida com deles vale muito certeza. mais do que qualquer outra, É. né? E, pô, e o gostar de estar com a família é bom, né? É essa É. parte de estar com eles, tirar um tempo pra eles, sem estar só falando de treino, só falando de triatlon, Sim. só falando de É. corrida, E é a minha bom, família é né? muito grande. Quando eu falo família, são os meus pais, a minha irmã, mas eu tenho um monte de primo, e aí é todo mundo muito unido. Então a gente adora estar na praia, daí rola um pagodinho, rola um negocinho, e aí tá todo mundo num churrasco, saindo pra comer um sushi. Então eu acho que isso acaba me fortalecendo, sabe? Dá aquela limpeza mental, assim, Uhum. e eu me sinto mais revigorada ali depois que eu fico esses momentos. Às vezes, no sábado, eu vou pra Jurerê dar treino, eu volto pra Armação, que é onde eu fico no sul da ilha. Só pra estar ali com eles de boa. E aí faço meu treino lá e tal. Podia treinar em Jurerê, mas eu gosto de estar ali. Entendeu? Muitas vezes também, domingo, durmo ali, saio pedalando ali só pra estar
ali nesse agito aí da família que eu, Pra tá eu junto, né? gosto. Aham. Viu, galera? É bom. Nós, treinadores, a gente também precisa de um tempo off Sim. de vocês, pelo amor de Deus. Zoeira, mas é importante a gente ter esses momentos e as pessoas também entendem e têm que entender Sim, que a gente é ser humano também. A gente gosta de um dia, de repente, tomar uma cerveja, tá num pagode, tá claro. comendo um churrasquinho. A gente é ser humano Com também, né? certeza, Então, é isso a aí. gente também gosta de se divertir. Mari, futuro da Time, como que Uhum. tu vê? Gente, eu acho que esse um mercado aí, o boom da corrida, do triatlon, ele tá, acho que explodindo. Então, cada vez mais a assessoria, né, crescendo, mas eu acho que a minha preocupação maior é sempre crescer com qualidade, Ótimo. sempre dando o melhor para o atleta, atenção. Então, a minha ideia eu acho que não é ser uma mega assessoria, ter 1000 alunos, nunca foi, mas é eu saber o nome de cada um quando ele vai no treino, eu saber o que que ele fez ontem, o pace dele. Então, é eu conhecer muito os alunos. Hoje tem a Ju e o Celso que trabalham comigo, e a ideia sempre que eu passo para eles é essa. Eu acho que está todo mundo muito em sintonia, né? Muita qualidade para formar o atleta e formar a pessoa e ajudar a pessoa em todos a experiência com a gente que ajude a pessoa, como tu falou, né? Em todos os aspectos ali da vida, né? Sensacional, Maria. Eu conheço alguns atletas teus, né, que treinam contigo, Ana Júlia, o próprio Pedro, né, Uhum, que somos amigos, a gente sim. sempre conversa e se fala, e dá pra ver muito essa parte que tu fala, que Uhum, tu gosta de se preocupar com eles e sim. sabe, e dá pra ver, que é perfeito. Sim. Quantas vezes a gente se encontrou em São Bonifácio, Aham. tu dando orientação pro Sim, Pedro no aham. momento do treino, cara, Sim. sensacional, e isso é muito legal, né, eu acho que essa parte traz muito mais do que mais uma Mari humana do que uma Uhum. Mari treinadora. E eu acho que Sim. isso também a gente tem que ter essa parte, né? Sim, Então, sim. você que tá procurando aí uma assessoria e que quer uma baita treinadora, tá aqui, Olha, ó, Mariana digo mesmo, né, Borges. William? Obrigada. Tá aí pra treinar a galera no triatlon desde o iniciante ao alto Sim, rendimento, né, com Mari? certeza. A gente tem alunos aí de todos os níveis. E muitas vezes o iniciante que ele fica com medo, né? Ele fica com Uhum. receio. Tem um monte de gente também, aquela pessoa às vezes que quer emagrecer para começar. Tem gente que já me procurou. É muito engraçado, eu lembrei dele agora. Não, eu quis aprender a nadar e comecei a treinar. Já peguei uma bike, já comecei a pedalar e correr, tudo para quando eu for treinar contigo já tá pronto. Eu disse assim, não, me procura que a gente vai direcionar, tudo vai ser muito mais fácil. A gente quer te deixar pronto, né? Aí, tipo, me procurou 2 meses antes do meio Iron, porque ele tava com medo de não dar conta da assessoria. E não é isso, galera. A gente tem que ajustar os treinos à rotina de vocês, né? É isso. Perfeito. Aquela bem entre aspas, tá, galera? Aquela fórmula mágica das 16 semanas antes da prova, Gente, né? Que é interessante é, que o atleta esteja junto com a gente. Não importa se ele tá começando agora ou se ele já tem mais tempo de triatlo. Bom, mas a sim. gente vê tudo. Tudo e mais um pouco Sim, sim. E na é isso vida que é bom que tem história do pra contar, né, esporte. Tem William? história pra... Nossa, como a gente tem história pra contar. E falando em história pra contar, Mari, qual foi o pior perrengue que tu passou em prova de triatlon desses Gente, 20 anos aí, que tu lembra assim, que tu olha tipo, não, pô, esse aqui foi um perrengão que eu passei nessa gente, prova. eu vou falar, então, a minha maior vitória foi quando eu ganhei o meio Iron do Rio de Janeiro, na primeira edição, né? No Boa. profissional, que foi em 2015, e era lá no Recreio e tal. Aham. Esse foi o maior perrengue, mas que deu certo. Antes da prova, eu chegando lá para conferir o meu equipamento, eu percebo que o raio da minha bike estava solto. Bah. Aconteceu isso no Ironman, no meio da prova, que eu perdi meia hora, 1000 anos atrás. Aí o cara, o mecânico, arrancou o raio e abriu o freio. Mas, pô, essa prova, eu cheguei ali sem nenhuma pretensão no Rio. Ah, vamos lá, tal, porque era uma coisa meio desconhecida, ia ser o primeiro ano, né? E aí eu disse, caraca, e agora, o que que eu vou fazer? Eu saí gritando na transição que eu precisava de uma roda, né? Aí, no final da história, eu fiquei com 3 rodas. Isso, sei lá, 20 minutos, meia hora antes de ir pra largada. A namorada do Santiago, a Ascenso, na época, ela foi correndo com a minha irmã no hotel deles, veio com uma roda. Não devia ser ruim a roda dele, né? É. A melhor opção. Aí teve um aluno meu também que estava expondo, tal, ele conseguiu com um colega dele uma zip lá. E o mecânico da prova, enquanto isso, ele consertou a minha. Qual tu acha que eu escolhi? Qual das 3 rodas? A tua? A do Santiago? Ah! Pô, Ótimo, era melhor que a perfeito! minha. E aí, é muito engraçado, eu competi, eu nem me toquei. Hoje, vendo as fotos da prova, eu percebo que era uma roda clincher e uma era tubular.
Caraca! E assim E a se gente furasse, foi. tu ia com uma câmera e com um pneu? Cara, eu só sei que eu vi aquela roda muito top, então assim, é com ela que eu vou. Fui, cheguei e botei a roupa de borracha ali voando, porque foi tudo muito em Porque perdeu cima. tempo. Fiquei ali naquela tensão ali, que eu achei que nem ia largar a prova. Aí no final deu tudo certo, fiz a melhor prova ali que eu podia e ganhei a prova. Então, Nesses momentos foi eu muito bom. acredito muito, Mari, porque já aconteceu com outras pessoas e também comigo, de acontecer algo que, querendo ou não, é uma merda que aconteceu Aham. antes e que faz a tua adrenalina ficar tão no talo que na hora que a gente chega na prova, a gente tá com tanta raiva que daí a gente dá porrada na prova até. E não deu tempo nem de ficar nervosa com a largada, eu simplesmente fui correndo para começar logo a prova. É meio que aquela Foi coisa assim, muito deixa eu me louco. livrar disso Aham. o quanto antes. Então essa aí com certeza. E claro, né, Iron Man já várias histórias aí do número 2 na rua aí e tal, que às vezes acontece, mas isso aí todo Acontece. mundo tem, né? Todo ir no Tem umas banheiro no meio boas da essa. prova, Tem todo ir no mundo. banheiro ou não ir no Ou banheiro, é não ir no pior. banheiro. É o pior, né? Eu acho que não ir no banheiro é Não, pior. porque já teve muita muitos locais ali de Jurerê, mas é isso. Eu acho que é isso, né? Pô, e de um perrengue ainda ganhar uma prova, muito massa, Foi muito né? E bom. essa prova foi lá no Recreio, né? Foi o único ano que a gente ia pra prainha, ia pra Aham. Gurumari, então aquela paisagem maravilhosa, com um monte de subida na corrida. Pô, que eu tenho saudade, assim, desse percurso, que foi muito legal, assim, a corrida, ela te desafiava, né? Aham. Então, isso hoje a gente vê pouco no triatlon, né? A maioria das provas planas e tal, mas foi muito boa aquela prova. É muito massa, né? Um percurso diferente, assim, como a gente tem exemplo do Fodaxman, tanto É, o Full quanto o Solo Point, que tu sai de uma cidade. Primeiro que já nada num lago que é bizarramente lindo, é uma parada que parece que tu tá em um outro país, que é lá em Siderópolis, né? Nova Veneza, tudo junto, sai dali, vai pra Serra do Rio do Rastro, que eu acredito que deveria estar como uma das 7 maravilhas do mundo, a Serra do Rio do é. Rastro, que é a coisa mais linda do mundo. E depois, enfim, lá o Urubici, né? Sobe o Morro da Igreja, o Fu e o Solo Point Five corre lá dentro do parque eólico, que é uma das cenas que eu tenho na minha mente, que é uma das paisagens mais lindas que eu já vi na vida, que tu olha pra frente, tu não vê aquela imensidão de mundo, tu Uhum. não enxerga o final e é a coisa mais linda do mundo, assim, tipo, é bizarro estar lá dentro. Estar em provas, assim, eu acho que além de tu tá muito bem contigo mesmo, Uhum. te traz de novo a essência do triatlon, que não é só aquela coisa asfalto, eu tô só aqui dentro da cidade e não, tu consegue, né, É. expandir e competir em outros lugares também, acredito que também como, por exemplo, em Kona, Pô, não, que é lindo tu falou também. agora, eu só pensei na minha paisagem, voltando de Ravi, tipo, via só uma mulher lá na minha frente, e aquela cena que, assim, era o mar de um lado, com a lava vulcânica ali, aí no outro lado, tipo, o alto ali né, do vulcão, aí a parte que tem mais verde também, daí tu olha assim, caraca, que lugar é esse? Eu só queria tipo, eu ia fotografando na minha mente, assim, sabe? Então é bem forte, assim, E o todas Mar essas do cenas de Havaí, né? lá. A cor do Mar do E Havaí que é Kona, né? bizarro. Porra, Kona Então, foi muito é forte bizarro lá. ali. A gente segue o que mora lá, O no Graça. Graça. E, meu Deus do céu, ele posta É. cada vídeo que é bizarro, Pô, né? É muito legal. O todo Graça é uma pessoa triatleta, muito gente é. boa. E é muito massa, né? Ver a Kona. É uma mística, né, Mari? Kona é Gente, uma porque a mística pro gente triatleta. acompanhava o Iron, não tinha nem imagem, né? Quando a gente via pela internet lá, só o Iron Tracker. Então, daí depois a gente via, óbvio, que em outros vídeos, né? Mas não tinha imagem, eu digo, ao vivo da prova. Então, são lugares icônicos que a gente acompanhou a nossa vida. E tá lá, mesmo nos treinos e principalmente na hora da prova, é uma coisa muito forte que eu não sei nem explicar. Tanto que pra ir embora, assim, foi difícil. E não foi só pra mim, tipo, depois a minha família que tava lá, o Celso, meu amigo que foi pra lá. Aham. E aí, todo mundo se, caraca, é uma energia diferente aquele lugar, sabe? Então, eu acho que todo triatleta aí que, mesmo que não classifique, mas eu acho que vale a pena ir lá para treinar e ficar um período, porque super vale a pena, assim, muito legal a Massa, experiência. um dos objetivos da minha vida, né? O meu primeiro objetivo desde quando eu tinha 14, 15 anos ali é fazer o Ultraman. E Aham, acredito que vai fazer o B515, mas só com 40 anos, ou depois dos 40 anos, aham. né? Tá chegando perto, que eu tô com 36, tem que começar a treinar mais. É, E ir pra Kona, né? Óbvio, pelo é. menos nem que... pode até não ser classificado,
Mas, de repente, aquele No 10, camp hã? o 10 anos consecutivos completando um Iron que É tu o ganha a Legacy, né, vaga, o Le é o Legacy, de repente nesse Ó, daí eu até ó, consiga. e tem até o meio Iron, né, que foi no dia do Iron desse ano, que é Uhum, ali próximo da largada é outra ci Waikoloa, eu acho que é uhum. ali do lado de Kona, que é maravilhoso e tem o Camp do Graça, né, E estamos tem o fazendo uma Camp do Graça, propaganda, exatamente. porque ele é o super anfitrião, assim, ele recebe todo mundo, vira uma grande família lá, que a experiência toda ali do pré-prova com eles faz toda a diferença, E é a muito maior festa do legal. triatlon, né? Não Pô, adianta. ainda Pode mais vai voltar a ser passar, de novo, principalmente, né. graças a Deus, aí sim que é É. muito bom lá. Acho que tinha que ser tudo mesmo lá. A marca Ironman agora acertou realmente em ter voltado Sim. pra lá, porque início não achei que tava legal, né? Uhum. E muita gente achou também, mas tudo certo, né? A marca Aham. que decide e voltar pra lá, eu acho que é a grande festa do É, eu triatlon, acho não que adianta. vai ser muito legal aí 2026, homens e mulheres largando juntos de novo, vai ser muito bom. Eu Teremos. fiz eu fiz só com mulher, né, ano passado, Aham. quando eu fiz ano retrasado. Ah, é verdade, É, foi só o feminino, foi né? só feminino. E teremos Mari Andrade, se tudo der certo, em Olha, 2026 em vou Kona? tentar, porque quem vai uma vez quer voltar, esse é o problema, entendeu? Daí a gente vai Ah, lá, vou dar uma melhor pra tentar é classificar. isso aí, a gente vai continuar na torcida, com certeza. No ano que vem também vou estar largando o full e mesmo assim Vamos lá, quem a gente sabe os 2, continua. né, William? Ah, mas a minha categoria é Hã? 35, 39, pra Nada, mim é filho. quase É, impossível. Ixi, esse povo tá muito forte. é, galera tá É, forte. a galera tá voando. Mas é isso, galera. Chegamos ao fim desse bate-papo tão bom que a gente tem tanta história que a gente podia ficar aqui pelo menos uns 2 É. ou 3 episódios. Infelizmente está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer, Mari, por ter aceitado tão rápido o convite. Foi muito legal, porque eu sempre tive a ideia de quando eu iniciei o projeto do podcast, tu Uhum. tava lá na lista Ai, das fofo. pessoas que eu mais queria convidar, Aham. né? Tava ali no meu top 5 de pessoas que eu queria Ah, conversar sobre caraca. isso, Aham. né? Justamente pela nossa história, praticamente juntos, né? Porque a gente começou juntos ali Sim. no triatlon e isso é muito bacana. Muito da tua história entrelaça com a minha no triatlon Uhum. e isso é o mais legal, né? E eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por nos trazer tanta felicidade no Uhum. triatlon, como triatleta profissional, por ver que mulheres podem fazer qualquer esporte que É elas isso aí. querem e que pode dar muito pau em muito marmanja. E é isso, Mari. É, gente. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu adorei e que tenhamos mais bate-papos como esse. Oi, William, adorei o convite, fiquei muito feliz, ainda mais sabendo que está bem no início o teu podcast, então fiz questão de prestigiar. E adorei a nossa conversa, passou muito rápido, né? Parece que a gente está aqui há 10 minutos falando e já deu uma hora. Pô, sucesso aí no podcast e ótimos treinos também para vocês e para a gente, né? Obrigado, Mari. Valeu. Vamos que vamos. Ih, Coisa linda, fechou? gente, passou.